Capítulo 10 Amor além da morte. Enquanto subiam lentamente os degraus de pedra, o som dos próprios passos ecoando pelo corredor escuro, Crerrola manteve silêncio até alcançarem os primeiros arcos iluminados da ala superior. Então, como quem pensa alto, mas claramente direcionando a pergunta: "O que você viu nele, Tri? Pra ficar tão obcecada assim por aquele maldito Astágua?" Tri parou por um segundo. Poderia ter se ofendido, poderia ter retrucado, mas em vez disso, deixou escapar um sorriso sereno, como se já tivesse feito pazes com esse sentimento há muito tempo. Quando eu precisava, ele estava lá. Não fazia tudo por mim. Nunca foi de tomar decisões no meu lugar, mas sempre ajudava quando o fardo ficava pesado demais. Ele nunca soube se expressar, é verdade, mas suas ações sempre respondiam minhas dúvidas. Sim, eu o amo. E mesmo que ele morra, ainda o amarei. Até o dia em que Tenebra me levar para seus reinos. Crerrola parou no meio do caminho. Seu corpo tremeu por um instante. As palavras de Tri ecoavam como um juramento sagrado, e isso a assustava. Amar alguém além da morte não era natural. Era um laço que desafiava a própria lógica da guerra, do sangue, da política, de Tenebra. Mas ela preferiu não comentar ainda. E Mir? Já resolveu com meu irmão? Perguntou, reatando o passo. Eu detesto que Krenarok tenha levado um tapa por fazer o trabalho dele. Mas como foi Mir que deu, vou relevar. Só dessa vez. Eles estão se entendendo, respondeu Tri com um meio sorriso. Mas não foi fácil. Bom, então avise ele que da próxima vez que usar a prisão como desculpa para proteger alguém, eu mesma vou espancá-lo. Mas entre nós, ela suspirou. Prefiro Marastágua preso, mas vivo, do que lutando sozinho e morto. Ela olhou para a frente, como se olhasse além das paredes da fortaleza. A verdade é... Ele é mais do que um homem. Ele é uma ideia. Uma ideia que eu odeio, mas que sei que precisamos na minha família. Se ele fosse diferente, talvez até tivesse nas minhas tropas. Tri riu, balançando a cabeça. Isso nunca daria certo. Vocês brigariam o tempo todo. Crerrola soltou um leve riso, rápido e seco, quase como um soluço contido. Então voltou a caminhar com os ombros retos. É, verdade. E o corredor se perdeu novamente em silêncio, com apenas os ecos dos passos dela e o peso do que ainda viria. As velas ardiam ao longo do corredor, suas chamas trêmulas lançando sombras nas paredes úmidas de pedra. O silêncio era denso, quebrado, apenas pelo som dos passos de Crerrola e Tri, descendo os últimos degraus. A noite havia caído com um silêncio denso. A escuridão do céu cobria o salão, onde Mir e Loz se reuniram diante de uma lareira quase apagada, cujas chamas dançavam com preguiça. A luz tênue refletia nos rostos cansados e apreensivos. Tri chega após um encontro com Marastágua e se junta às duas. Mir segurava um pergaminho já aberto. O selo do ancião estava rompido e a caligrafia elegante da escrita se estendia por linhas firmes. Ela o leu em voz baixa. Lord Ferren repudia a prisão do herdeiro de Astágua e lamenta o ocorrido. Contudo, por conta das crescentes tensões na fronteira do feudo, ele não pode intervir de imediato. Pede paciência. Em até 3 semanas enviará a resposta definitiva. A leitura terminou e o silêncio caiu como uma pedra no meio da sala. Loz foi a primeira a quebrar. 3 semanas é tempo demais. E nossos tios... Eles vão agir antes disso. Mir ergueu os olhos do pergaminho com firmeza. Nada passa por Krenarok.
nem mesmo os regentes. Ele prendeu Mar, sim, mas não deixou os dois sequer se aproximarem desde então. Tri, sentada mais próxima do fogo, falou num tom suave. Eu o vi hoje, Marastágua, graças a Crehola. Loz arqueou uma sobrancelha surpresa. Crehola? Por que ela faria isso? Tri respirou fundo antes de responder, escolhendo bem as palavras. Porque, para ela, Marastágua vivo é mais vantajoso do que morto. Talvez ela o odeie, mas sabe o valor dele. E isso pode ser o suficiente para nos ajudar. Loz bufou, cruzando os braços. Crehola nunca gostou do meu irmão. Nem quando éramos crianças. Sempre achava que ele se achava melhor do que os outros. Mir, ainda pensativa, ergueu o olhar para as duas. Vou pedir a Crenarok que tente conversar com ela. Talvez ele consiga fazer com que... Tri a interrompeu com voz baixa, mas firme. Não. É melhor não. As duas encararam em silêncio e Tri continuou. Crehola já percebeu. Ela entendeu que Crenarok prendeu Marastágua rápido demais para protegê-lo. Se ele pressionar agora, ela vai fechar as portas completamente. Ela precisa pensar que ainda tem algum controle. Mir assentiu com relutância. Ela sabia que Tri estava certa. Teremos tempo de vê-los em alguns dias, completou Tri. Até lá, precisamos manter o movimento quieto. Esperar a resposta do Lorde e vigiar cada passo dos regentes. As três trocaram olhares silenciosos, uma trindade de determinação em meio à escuridão crescente. Lá fora, o vento assoviava como um presságio, e dentro daquela sala a esperança era um fio tenso, mas ainda firme.